Lua ressonante, astrologia para quins planetários. Esse vídeo tá preciosíssimo, porque além de eu explicar para você o que é uma lua, por que que nós chamamos meses de lua, o que significa a lua ressonante, ancorada no luxuoso auxílio do tarô, para você saber exatamente como isso chega na sua psique humana, eu vou trazer várias sincronicidades astrológicas, ou melhor, influências astrológicas que a gente pode aproveitar para realizar isso que esses 28 dias vão estar disponibilizando para nós, ou melhor, facilitando para nós, se a gente estiver ligado nessa orientação do tempo, que é a harmonização, a inspiração, a canalização que conseguimos realizar quando nós harmonizamos os nossos instrumentos, que são... Te conto depois da vinheta. Te espero, hein? Vamos lá, vou rodar a vinheta e te vejo logo depois. Prepara seu chazinho, porque, como sempre, é um banho de conhecimento e sabedoria para a gente aplicar na nossa vida. Que bom que você ficou aí. Nossa, você não sabe como que eu e a Terra se alegra do fato de você estar atendendo a esse chamado de querer entender melhor o que é a lei do tempo e, principalmente, saber aplicá-la na sua vida. Então, vamos começar do começo. Lua ressonante, o tempo de 28 dias. Por quê? Por que a gente chama um mês de lua no sincronário da paz? Por causa disso. Nós estamos vivendo agora a mudança de calendário, que na verdade é voltar a contar o tempo natural da Terra. Os nossos antepassados faziam isso com seus relógios de pedra, como Stonehenge, como uma pedra que tem em Machu Picchu, onde o Sol bate nela exatamente no meio do ano, que é quando a Terra espirala no seu movimento orbital em torno do Sol. Enfim, uma série de relógios antigos construídos em pedra para medir a posição do Sol. Era assim que nossos antepassados viviam. A partir da Revolução Industrial, da terceirização do nosso trabalho, né, quando a gente começou a vender nossa alma para o trabalho, a terceirizar tudo, terceirizar a educação dos filhos, terceirizar o plantio da comida, terceirizar a arrumação da casa, enfim. Aí a gente também terceirizou o tempo, começou a seguir o tempo do relógio e esse calendário doido. Então, esse calendário de 12 meses, que começa sempre num dia diferente, um mês tem 31, outro mês tem 30, de 4 em 4 anos, fevereiro tem 29 dias, tem uma razão de ser, é claro, ninguém ia construir um calendário absolutamente inventado, apesar de que ele é inventado, mas é claro que ele tem uma lógica, né? A inteligência artificial, inclusive, é mestra em lógica, mas existe o tempo natural que tem 13 luas, que nós chamamos de meses. Então, nesse calendário natural, a gente teria 13 meses. Mas por quê? Por quê? Por quê? Simplesmente porque a Lua dá 13 voltas em torno da Terra, enquanto a Terra dá um giro inteiro em torno do Sol. E aí, quando você segue esse calendário, você tem 13 luas de 28 dias, certinho, como você está vendo nesse calendário aí do lado. Aí a nossa mente se organiza melhor. A gente não fica dependente desse calendário para saber que dia é hoje. E quando a gente fica sabendo que dia é hoje, é um dia que é simplesmente um número na folhinha, não te diz nada, não te passa informação nenhuma. E aí eu te pergunto, caro espectador, se você acredita
que tudo o que você está vendo agora, minha imagem, minha voz, a apresentação que eu preparei, chega até você, na palma da sua mão, sem fio nenhum. Se você estiver usando o seu celular e o Wi-Fi, essas informações estão chegando até você absolutamente do ar. Como é que você duvida que a luz do sol, esse ser divino criado por Deus, não passa informação para você através da sua luz? Cara pálida. Me lembro de uma colega professora que chamava a gente de cara pálida. Era muito significativo quando ela falava isso, né? Como é que você acha isso, cara pálida? Que o sol não te passa informação nenhuma, que a lua não te passa informação nenhuma quando ela está refletindo a luz do sol. É claro que ela passa. E essa informação é divina, é a informação da inteligência divina. E ela está codificada em de várias maneiras, mas uma delas, a que chegou até nós agora, que está se popularizando e que é um código muito complexo e muito fiel, fidedigno a essa informação que o Sol traz para a gente, é o que era chamado antigamente de calendário maia e que agora a gente chama de Tzolk'in e sincronário da paz, que eu vou te dizer também qual é a diferença entre um e outro neste vídeo. Então, o calendário sincronário é esse perfeitinho que você está vendo aí, com 13 luas, ou seja, com 13 meses de 28 dias cada um. Esses 13 meses, eles se organizam da mesma forma que uma onda encantada. A onda encantada é o pulso, né, que parte do grande sol central, organizando nessa melodia cósmica a criação da vida, o tecer da vida. Então, tem 13 tons, uma onda encantada, e esses meses ou luas se organizam também em 13 luas, recebendo já, revelando para nós a frequência de cada lua. Nós estamos na lua ressonante. Então, nós estamos nessa 7ª lua aqui, olha, essa lua central, essa lua ímpar, é a lua que não casa, né, com nenhuma delas. A primeira pode se casar com a 13ª, a segunda com a 12ª, a terceira com a 11ª e por aí vai. Mas a 7ª lua é ímpar. Por isso é que ela traz o significado da harmonização, da canalização e da inspiração. Ou seja, quando a gente harmoniza subconsciente com consciente, eu superior com eu inferior, alma com ego, seja lá o nome que a sua crença lhe permite acessar, essa verticalização, esse contato na sua oração, com seu santo de devoção, com Deus, com seu anjo da guarda, ou seja, qualquer comunicação que você realize de forma vertical, interiorizando a sua mente, o seu pensamento, é o que se refere a essa 7ª lua. É a harmonização vertical para que você canalize as informações do seu eu superior esse, que você pode chamar de Deus, de anjo, de santo, de alma, de guias, de egrégoras, esses sim estão em contato com essa luz do sol. Já não estão disponibilizando do corpo aqui na 3ª dimensão, são instâncias da sua consciência ou entidades que já vibram na frequência solar, que é a frequência que está codificada na lei do tempo. Então, quando nós entramos em harmonia com esse guia, esse Deus, esse anjo, esse santo, essa oração, seja lá o que for que você use para se harmonizar, a gente está entrando em contato com a informação solar. E essa informação solar, ela tem, deixa que eu trouxe aqui para você. Essa informação solar está codificada no Tzolk'in, que é o lugar aonde nós trabalhamos com as ondas encantadas. Então, toda vez que você assiste um vídeo aqui da leitura psicológica das ondas encantadas,
nós estamos decodificando a informação que o Sol está passando para nós. Nosso Sol recebe a informação do grande Sol central da galáxia. Então, a gente está recebendo essa informação divina. Quando nós seguimos o sincronário, nós já estamos usando a luz da Lua. A Lua transforma os 260 Qins do Tzolk'in nos 364 Qins que formam o sincronário da paz, que nós estamos agora entrando em contato nesse vídeo com a sétima lua, a lua ressonante. Como ela faz isso? Eu expliquei isso quando eu fiz o vídeo sobre o Telectonon, um vídeo preciosíssimo, porque ele nos ensina como que a lua reflete, ela recebe a luz do sol, é um processo lindíssimo, como um laser, né? Ela recebe a luz do sol e como um laser, ela vai tecendo os 364 dias na Terra. E aí a gente tem 364 dias mais um dia fora do tempo, o que transforma a nossa orientação como terráqueos galácticos do sistema solar numa navegação orientada pela inteligência divina e não pela inteligência artificial do relógio de pulso ou do falso calendário gregoriano. Tá certo? Expliquei direitinho, faltou eu dizer alguma coisa? Se faltou, escreve que eu tenho o maior prazer em explicar. Ah, mais uma dica bacaninha. O Tzolk'in é, digamos assim, a codificação, digamos assim, não, é. O Tzolk'in é a codificação da lei do tempo. Então, é a codificação da informação que o Sol emana para nós. A Lua guarda o lugar de todos os oráculos que a gente usa. Quando você usa runas, quando você usa seus baralhos de tarô, o baralho xamânico, o caminho sagrado, todos esses oráculos que a gente usa, eles estão na ordem da Lua, eles estão colocados nesse lugar aonde a Lua reflete essa sabedoria para nós. Quando nós usamos o tarô na leitura psicológica para o autoconhecimento, a gente está trazendo esse saber místico e oracular para a psique humana. Então, a gente tem aqui, olha, o Tzolk'in, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a gente tem o Tzolk'in como a codificação da informação que vem do Sol. A gente tem a Lua, que está codificada em todos os oráculos que a gente usa e conhece. E a gente tem o tarô, codificando o tarô a partir da leitura psicológica, que é exclusividade aqui da Escola de Tarô para o Autoconhecimento. Em 1997, eu entrei num processo de profunda depressão por causa da minha separação, e eu tinha esse estudo todo estruturado da leitura psicológica do tarô para o autoconhecimento, e eu estava começando a escrever um livro. E como eu entrei nesse processo de depressão por conta da separação, etc., eu disse para mim mesma naquela época: ah, isso está plasmado no astral, existem milhares de tarólogos no mundo, algum tarólogo vai captar isso e vai escrever, vai compartilhar isso com a humanidade. 1997. Estamos em 2025 e eu até hoje não vi essa leitura psicológica do tarô. Nem mesmo Newton Schultz, que é um cara que tem um canal aqui no YouTube, que tem uma sabedoria muito vasta sobre Cabalá e sobre astrologia e sobre tarô, não percebeu, não recebeu, não acessou essa conexão de que o tarô é a codificação da árvore da vida cabalística e essa, por sua vez, é a codificação
do arquétipo adâmico do homem, né, homem como humanidade. Então, sendo essa codificação e tendo essa leitura psicológica, a gente consegue ler todos os arquétipos da nossa psique de forma organizada a partir dessa metodologia da escola de tarô para o autoconhecimento, né. Então, é isso que você tem, que você recebe a partir desse canal, e é por isso que eu agora faço esse convite para você entrar, para você se tornar membro do canal Conexão Planetária Tarô. É esse membro aqui, olha, Conexão Planetária Tarô, é um valor que não é esse de R$ 7,99. Esse valor de R$ 7,99, gente, ele está prestes a acabar, porque é uma conexão terapêutica, ele é uma colaboração de apoio ao canal, mas todo mundo que entra como membro do canal quer mais, né. Então, entra logo como Conexão Planetária Tarô, e aí passa a receber essa leitura das ondas encantadas ancoradas no tarô. Aí passa a ser uma orientação, essa sim, verdadeiramente terapêutica, porque é uma guiança em como você pode, trabalhar, né, como um verdadeiro alquimista, como você pode trabalhar dentro da sua psique todos esses arquétipos, que são as caixinhas que a gente constrói ao longo da nossa vida, segundo a orientação que o tempo está enviando para a gente, né. Então, por exemplo, você vai saber qual é o arquétipo da nossa psique que essa lua ressonante trabalha. Porque eu vou ancorar para você no tarô para você saber, tá certo? Então, quando você se torna membro do canal, você tem um canal que é uma verdadeira mentoria permanente em como se reorientar pelo tempo natural da Terra. E qual é a vantagem disso, Cláudia? O meu primeiro benefício, que eu posso declarar para vocês assim com o coração aberto, é baixar francamente os níveis de ansiedade, porque você passa a entender que o tempo é cíclico e não existe uma única oportunidade, um único caminho, uma única maneira de alcançar as coisas, é cíclico e a cada onda encantada é um ciclo que tem início, meio e fim, e assim a gente vai tecendo a nossa vida com muito mais tranquilidade, a gente vai tecendo a nossa vida com tempo. Percebe? Há tempo para tudo. E isso, gente, abaixa francamente os nossos níveis de ansiedade e diminui o cortisol, né? Aquela substância que é lançada no nosso sangue o tempo todo diante dessa vida estressada que nós vivemos. Tá bem? Então, vamos lá dar uma olhadinha nessa lua. Essa lua que é a lua ressonante e que tem uns fenômenos interessantíssimos acontecendo nessa lua. Veja, essa lua começou com a mão harmônica. A mão harmônica é o quinto tom da onda encantada da noite. Então, a mão, aquela que fala que a gente realiza através do conhecimento a cura, está no quinto tom, a quinta força, a força da consciência. Então, essa lua ressonante já começa com essa força. Olha, conhecimento realiza cura. E aí se desenrola, acontecendo no dia 13 de janeiro, a lua cheia. Essa lua, ela está cheia do sol de Capricórnio, porque a lua começou na lua nova, quando o sol estava em Capricórnio. Quando a lua está cheia do sol de Capricórnio, ela está chamando a gente a essa nossa capacidade de visualizar a nossa vida material, Capricórnio, terceiro signo do elemento terra. Então, se no primeiro signo do elemento terra, que é touro, a gente está preocupado com a nossa comida, com o nosso prazer, com a nossa sobrevivência, com o nosso conforto, no segundo signo do elemento terra, virgem, a gente já está consciente de que precisamos trabalhar para construir a nossa autonomia. E no terceiro signo do elemento terra, Capricórnio, a gente já está pensando a longo prazo, a gente está pensando em carreira.
Então, quando nós vamos viver essa lua cheia agora, no dia 13, na segunda-feira, vai ser um dia gama, terceiro olho, terceira visão, é importante a gente fazer uma revisão do que a gente está projetando para o nosso futuro. Qual é o futuro que a gente quer para nós? Né? Então, as orações, essa verticalização, essa harmonização, esse contato com o eu superior, e aí o contato com o eu superior de um Kim planetário é diferente do contato de um eu superior de uma pessoa que ainda não despertou para sua própria espiritualidade, para sua própria autonomia e energia. O contato com o eu superior de um Kim planetário não é o de um pedinte. O contato com o eu superior de um Kim planetário é de canalizar, de receber, de meditar, de intencionar. Olha, eu quero um futuro assim, eu tenho a intenção de que no meu futuro seja assim. E aí, medita, né? Busca o vazio, busca o silêncio, porque é nesse vazio e nesse silêncio que você harmoniza o que você pensa, sente, quer e faz, né? Entra em harmonização e você recebe. Recebe o quê? Silêncio. Quando o homem cala, Deus fala. Então, isso é importante, porque essa lua é a lua sétima, olha, é a lua da canalização, tá? Se você tiver dificuldade de meditar, eu tenho uma playlist aqui específica para ensinar a meditação. Faz essa, busca tem exercício de 2 minutos para você fazer, tá? Então, meditar é fundamental, gente. Meditar é escovar os dentes da espiritualidade. Se você não escovar os dentes, não vai rolar nada, né? Não vai rolar nada. Então, meditar. Aí, no dia 19, a gente tem a entrada do Sol em Aquário. Putz, aí é que começa a dança dos planetas, astrologicamente falando, que vão trazer para nós uma série de impulsos, de vontades, de drives, que se a gente estiver consciente, a gente, né, administra de acordo com o futuro que a gente quer para nós. Depois, no dia 21, uma lua minguante, e dia 29, a gente tem a lua nova do Sol de Aquário. É aí que vai começar a lua nova do Sol de Aquário. Mas o Sol já vai ter entrado em Aquário. Então, o que isso quer dizer? Como é que a gente pode aproveitar tudo isso? Eu vou te falar agora. E aí eu quero dizer para vocês que estão vendo esse vídeo, que é lançado a público aberto, que você pode me dar um valeu demais cada vez que você recebe esse conhecimento, que é um conhecimento que geralmente o povo costuma construir vídeos, construir cursos, né, para vender para você pelo Hotmart. E aí cria toda uma história, né, cria nomes assim incríveis para você, e aí fala: olha, eu posso te ensinar isso, aquilo outro, se você comprar o curso. E eu, no finalzinho de 2023, quem está aqui me acompanhando sabe que eu decidi sair da construção de cursos do Hotmart e vir para cá e compartilhar com você direto o meu conhecimento, que é o conhecimento que eu uso para fazer as minhas próprias práticas, meus próprios exercícios, né? Então, eu tenho ouvido dos meus seguidores que: nossa, Cláudia, eu comparo você com outros canais e vejo, você entrega demais, você entrega demais. Entrego, mas eu vou dizer para você, gente, eu tenho vontade de ter um reconhecimento, eu tenho vontade de receber, sim, algo a partir de quem está recebendo esse conhecimento e essa sabedoria, né? E aí, o meu canal ganhou, né, por causa da audiência de vocês, a possibilidade de eu receber um valeu demais. E um valeu demais não é só escrever valeu demais no comentário, eu achei tão bonitinho, porque meu público é um público que não foi criado, né, nesse mundo digital, ainda não tem conhecimento mesmo de como algumas coisas acontecem. Um valeu demais é uma contribuição. Você clica no cifrão que aparece aí embaixo do vídeo e aparece aí a possibilidade de você fazer uma doação para mim, que pode ser desde simbólica até uma doação significativa por esse conhecimento que você está recebendo, que você está ganhando, né? Então,
Fica aí claro, esclarecido. Vou passar até um videozinho aqui rapidinho, né, segundos, 30 segundos para você ver como é que se dá um valeu demais, tá? Os espectadores que estão em locais qualificados podem comprar um Valeu Demais na página de exibição do vídeo. Como um bônus, os compradores também podem postar uma mensagem colorida e diferente, que vai se destacar na seção de comentários do vídeo. Porque eu vou medindo, né? Eu vou medindo o conhecimento que eu passo e o que eu recebo para eu estar em dia também com a minha energia. A gente já fez algumas modificações aqui no canal, então beleza, então entra para a Conexão Planetária Tarô, e aí a gente vem formando um grupo que aí de verdade tem sido terapêutico, que a gente troca o que a gente viveu, o que a gente conquistou ou não também, nem sempre a gente tem vontade de compartilhar, mas dia do 12º tom das Cortes Cristal é quando a gente troca, né, partilha, e isso tem sido muito bom. Eu estou acompanhando membros do canal que seguem os meus vídeos aqui darem saltos significativos em autoconhecimento e mudança de comportamento que eu só via acontecer no meu consultório depois de pelo menos meses, assim, 8 meses de terapia. Então, eu tenho a exata noção do que eu estou entregando, né? Então, eu espero que isso seja minimamente valorizado do lado de lá, para eu continuar fazendo o meu trabalho aqui assim. Senão a gente repensa de novo e volta a fazer cursinho no Hotmart também, né? O tempo é cíclico, a gente está sempre se reinventando, e se for o caso, a gente volta para os cursinhos do Hotmart sem problema nenhum, tá bem? Agora eu vou passar para você o significado do que é, antes de entrar nos detalhes da astrologia, o significado do que é essa lua ressonante, esse poder de canalização, de recepção, de inspiração e de harmonização através do tarô. E aí você vai entender direitinho o que isso significa na sua psique. E para ser mais claro ainda, é o que significa na sua vida. Porque quando eu falo o que significa na sua psique, eu estou significando, eu estou dizendo o que isso significa na sua vida. Então você está vendo aqui que o arcano maior do tarô, que representa o selo que rege essa lua, que é o sol ressonante, é o sol, o arcano maior do sol. O que o arcano maior do sol fala? Ele fala de clareza, clareza mental. Clareza mental. Quando você clareia, quando você desanuvia a sua mente, você entra em contato com o seu coração. Então, por isso que é Apolo o deus do amor. E dentro do tabuleiro, que é o tabuleiro que eu vivo dizendo para você, faz a oficina do tabuleiro. Dentro do tabuleiro, o Sol está exatamente embaixo do arcano 5, que é o arcano do Papa, que fala de religião, que fala de leis, que fala dessa moral coletiva, né, construída coletivamente, que fala da cultura que nos atravessa, está depois no segundo septenário com o enforcado, que é justamente o pendurado que está de cabeça para baixo e que revela, olha, para você se amar, que é o que representa o sol, para você se amar, você precisa se ver com clareza. E para você se ver com clareza, você precisa ficar de cabeça para baixo para a cultura na qual você está imerso. Você precisa ficar de cabeça para baixo para tudo que você entende como religião. Você precisa ficar de cabeça para baixo para tudo que você entende como moral social. Você precisa ficar de cabeça para baixo para tudo que você entende como construção de cultura que você está imerso. Mas como, Cláudia? Mas como? Mas como? Gente, olha aonde as nossas leis, as nossas crenças, as nossas religiões, a nossa cultura nos trouxe. A gente está em 2025 com ameaça de guerra, de novo com aquele medo de que alguém aperte o botão e exploda pelo menos o hemisfério norte. Gente, 2025 era para a gente estar vivendo em plena harmonia, era para a gente estar vivendo, era de aquário, né? Então, para você se amar,
Você precisa ficar de cabeça, inverter os valores, né? Passa a ver, ou faça esse exercício de olhar para a cultura que você está imerso, para as leis, para as crenças, para tudo, e falar, e se fosse exatamente o contrário? Como seria? Né? E volta o olhar para você. Quando você volta o olhar para você, o primeiro sintoma é aquele que já vem se popularizando quando a gente fala que a pessoa entrou no caminho espiritual, né? Que é um caminho duro, que não é o caminho da luz, não é um caminho fácil, mas é o caminho. Cada passo que você dá no caminho da luz, você não volta atrás. É uma evolução, é um passo evolutivo. Então, a primeira coisa que você vive, que você experimenta quando você se volta para você, é assumir a responsabilidade por tudo que te acontece, né? É seu. Foi você que construiu, consciente ou inconscientemente, na maior parte das vezes inconscientemente, né? Seguindo tudo que é dito para você de fora para você, tentando acertar, né? A gente perdeu a referência conosco, nós perdemos a referência conosco, eu quero dizer isso de bem grande na tela para você. Nós perdemos a referência conosco justamente porque seguimos um falso calendário. O falso calendário nos desalinha. Nos desalinha de quê? Do tempo, sim, mas nos desalinha da informação do sol, da informação divina. O sol informa a vida no planeta. E, na medida em que a gente se desconecta dessa orientação solar, a gente se desorienta. Aí a gente se perde de nós e fica dependendo de todas as criações humanas. Os mestres ascensionados chamavam de criações humanas. É preciso que você se livre das criações humanas. Existe um... E aí vai, hein? Vou dar isso para vocês também aqui no meio do vídeo, super torcendo para que eu ganhe um valeu demais. Além do Alan, que o Alan sempre me dá um valeu demais. Quero ver se eu consigo de mais gente um valeu demais. Vamos lá, hein? Os mestres ascensionados, quando entraram, né, com seu conhecimento, sua sabedoria no planeta, a partir da convergência harmônica, eles nos deram decretos e apelos, porque nós estávamos com a nossa mente tão cristalizada em crenças limitantes que não havia outra maneira naquele momento de começar a abrir a nossa mente do que se não fossem os decretos. Então, tem um deles que é assim, é o decreto do tubo de luz. Aliás, muito pertinente a essa lua, porque é o tubo de luz que harmoniza. Ele dizia assim: eu sou, eu sou, eu sou, a vitoriosa presença do onipotente Deus que agora me envolve em meu chamejante e brilhante manto de luz branca, mantendo-me invisível, invencível e invulnerável a toda a criação humana agora e para sempre. A gente faz isso 3 vezes, tá? Então, você pode voltar ao vídeo e fazer isso 3 vezes, que isso é poderoso para a gente entrar em sintonia com a orientação que essa lua está trazendo para a gente, a lua ressonante da harmonização, canalização e inspiração. Então, quando eu recebi esse decreto, eu pensava, mas o que será que ele quer dizer quando diz que a gente tem que ficar invisível, invencível e invulnerável a toda a criação humana agora e para sempre? Percebe? É isso, gente. É essa cultura que nós criamos. São essas crenças sociais que nós criamos. E isso que eu chamo de cultura, que é composta pelas pequenas crenças religiosas, morais e de Estado que cada um de nós, no nosso grupo, constrói, acredita e sustenta, né, no pensamento. Então, isso para você ver o quanto que, quando eu digo para a gente ficar de cabeça para baixo para isso tudo, é importante para a gente encontrar esse amor que o Sol, que o arcano maior do Sol está nos revelando, tá? Então, para se amar é preciso entrar nessa harmonia entre o seu eu inferior e o seu eu superior, ou sua alma, ou seja lá qual for o nome que você dê para isso. Porque só essa instância interna, essa entidade interior a você, sabe o que é
melhor para você, tá? E quando você encontra o melhor para você, você fica feliz e, como eu sempre digo, um ser humano feliz não faz mal a ninguém. Ganhei o Valeu Demais? Vamos lá, gente, eu tô esperando, hein? Olha, então agora a gente vai passar para a terceira parte e última do nosso vídeo, que fala sobre as influências astrológicas. Então, eu fiz até uma agendinha para não me perder, porque são muitas influências astrológicas que eu acho que a gente pode aproveitar com muita sabedoria para fazer esse movimento de sincronizar, de harmonizar, de canalizar o nosso eu superior. E por falar em agendinha, gente, essa cena de fundo, esse caderno, é para lembrar você de fazer o seu diário. A gente não sempre ouviu falar que o mestre está dentro de nós? Então, a gente precisa entrar em contato conosco e, para isso, é fazer um autoestudo. A espiritualidade moderna, a espiritualidade contemporânea, a espiritualidade pós-Covid é um autoestudo. Então, fazer um diário não é coisa de adolescente, fazer um diário é uma coisa de muita responsabilidade para seres humanos despertos nessa transição planetária. Esse é o tesouro, esse é o caminho. Então, eu dou a agenda do Sol e você faz o seu diário para justamente ir harmonizando o seu mundo interno com a inteligência divina. Combinado? Então, bora lá, hein? Todo mundo fazendo o seu autoestudo. Conforme eu havia dito, a gente começou a lua ressonante com a mão harmônica. Foi o primeiro Kim da lua ressonante. Nesse momento, Marte estava em Câncer, em oposição a Plutão em Aquário. A gente está ouvindo os astrólogos falarem dessa oposição entre Marte e Plutão. Marte seria o guerreiro, o carro, tá? E Plutão, a morte. Então, veja, enquanto alguns astrólogos veem isso como uma posição que favorece muito as guerras, as lutas, isso para quem não está desperto. Mas para nós que já reconhecemos essas forças planetárias como forças em nós, e principalmente quando a gente tem esse auxílio do tarô, Marte é a força guerreira, né? No tarô mitológico, o carro ele é representado por um guerreiro numa biga, né, com 2 cavalos, e esse guerreiro é Áries. Áries é o deus da guerra. Então, assim, é o guerreiro, a gente para abrir caminho, a gente para trabalhar com a luz, conforme eu havia dito, né? Trabalhar com a luz é uma luta, mas é a luta dos justos, é a luta para sair do domínio da Matrix. Então, é esse guerreiro, é essa força que a gente precisa. Como fala do fogo, do elemento fogo, essa força é a força de vontade. Então, Marte é um grande trunfo para nós. E ele em oposição a Plutão. O que acontece? Plutão, o arcano da morte, é quando a gente já chegou no limite e aí não adianta, precisa cortar mesmo, precisa ceifar, precisa separar, precisa mudar. É a mesma força, uma força de alinhamento. Até porque, no grande tabuleiro, quem está debaixo da morte é o julgamento, é a nova consciência, é a própria carta que representa a era de Aquário. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: Marte está em Câncer e está retrógrado. Então, o que nós vamos ter facilitado nesse momento da nossa vida? Deixa eu falar isso aqui mais perto de vocês, porque isso é muito importante e é um movimento, de certa forma, contra a cultura. Por quê? Marte retrógrado é a nossa própria força guerreira dentro de Câncer, do signo de Câncer, que são os nossos valores familiares, a nossa história familiar. Então, Marte está indo com essa força guerreira que questiona, que quer fazer valer a sua vontade. E estando em oposição a Plutão, ele está recebendo a força de corte. Então, o que a gente sabe agora, reunindo tudo que vocês que me acompanham já sabem, do que eu falo em relação àquele ternário da Imperatriz, Roda da Fortuna e Estrela, né? Que a gente
precisou de um berço, precisou de um caldo de cultura daquela época da maternagem, para a gente se configurar como ser humano. O ser humano é talvez o único animal sobre a face da Terra que não se cria sozinho. Precisa de adultos tomando conta dele quando ele é bebê. E aí a gente absorve aqueles valores familiares, culturais, regionais para nos constituir. Só que chega um momento que a gente precisa cortar o cordão umbilical. É nessa hora que apareceu recentemente na nossa senda de cura espiritual as constelações familiares do Bert Hellinger, que sacou pelos seus estudos que a gente precisa entregar, né, toda essa crença, esses valores que a gente absorveu do papai e da mamãe, a gente precisa entregar para eles. Eram deles, eles viveram a época deles, eles tiveram a oportunidade deles de ter o seu crescimento. A gente recebe esses valores como berço, mas chega uma hora que a gente precisa sair do berço. Chega uma hora que a gente precisa dizer: valeu, mamãe, eu sei que a senhora tinha a melhor intenção comigo, mas agora é minha vez. E assim também com o papai: valeu, papai, eu sei que você tinha a melhor intenção comigo, mas agora é a minha vez. Né? Então a gente devolve. Isso não tem absolutamente nada a ver com falta de amor, falta de respeito ou desonra a pai e mãe. Ao contrário. Você não se torna vítima de papai e mamãe, porque tem muita gente que se justifica porque papai foi assim, mamãe foi assim. Não use seus pais para justificar as suas próprias mazelas ou a sua própria pequena força de vontade, olha Marte em Câncer, de trilhar o seu próprio caminho, de abrir a sua própria trilha, a sua própria estrada. E eu posso dizer, eu fiquei impressionada que com essa leva de leitura de tabuleiro que eu fiz, é impressionante como apareceu com muita clareza essas questões familiares disponíveis para serem trabalhadas. Você vê que quando a gente começa a se alinhar, essa sensação de pertencimento não é só uma sensação abstrata dentro de nós. A gente começa a ver que o mundo funciona trabalhando as mesmas questões. Guardadas as suas dimensões, a gente está em conjunto, junto com toda a galáxia, se movimentando dentro do amadurecimento e do debutar, né, do sair da adolescência, entrar na maturidade, trabalhando essas mesmas questões. A gente pode até viajar aqui um pouquinho e perceber que nós agora estamos nos preparando para nos percebermos enquanto uma família galáctica, entendendo as outras estrelas, né, os outros sistemas estelares em torno de nós como parte de uma família galáctica. Por que não? Então, Marte em Câncer está fazendo isso, retrógrado, né? Então, ele está olhando para trás para os seus valores da infância, da família, e está olhando para eles e fazendo uma análise muito corajosa, né? Muito coração nisso. E Plutão está lá em cima, entrando em Aquário, ou seja, entrando nas crenças coletivas, culturais e ajudando você a separar o joio do trigo. Por quê? Porque com Plutão entrando em Aquário, entra em questão todas essas crenças culturais. Então, a gente está vendo o movimento antirracista, o movimento a favor do LGBTQIA+, os movimentos do trabalho, né? Todo mundo contra o 6 em 1, já questionando a escala de trabalho. Então, tudo isso é Plutão em Aquário, percebe a foice? Questionando. É Marte, o guerreiro, e a foice questionando. Para quem acompanhou o canal desde a época da pandemia, a gente teve a grande conjunção no final do ano de 2019, que foi a conjunção de Plutão, Saturno e Júpiter, e ficaram nos movimentos de vai e volta, retrógrado e vai, tudo isso em Capricórnio, e foi quando toda essa estrutura material, né, a estrutura familiar, a estrutura do trabalho, tudo isso foi sacudido pela pandemia. Todo mundo ficou em casa e experimentou um mundo funcionando completamente fora dos padrões que funcionou até então.
Então, isso já foi um movimento naquela época, né, da grande conjunção. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Acho que o título dele é exatamente esse, A Grande Conjunção, que é dentro de um vídeo de meditação, que naquela época eu fazia um prefácio, uma preleção e conduzia a meditação. Então, o que a gente está vendo agora, os planetões estão separados, Saturno está lá em Peixes, Júpiter está em Gêmeos e Plutão está entrando em Aquário, mas Plutão tem a força de corte, é a morte, entendeu? Que vai colocar em questão tudo aquilo que se refere às regras sociais, a que eu disse agora há pouco, que é o Papa no tabuleiro do tarô, entende? E isso vai ajudar a gente a também questionar os nossos valores adquiridos na infância. Puxa, então, papai e mamãe participaram de uma época em que a cultura, por exemplo, não questionava essa carga horária de trabalho de 6 em 1. Era verdade pétrea, não existia questionamento sobre isso. Então, tá claro que eles agiram de acordo com aquela crença, na melhor das intenções. Mas agora o mundo mudou. O mundo mudou, nós é que temos de acompanhar a mudança, fazendo esse nosso dever de casa. Então, é assim que começa essa lua, né? Nos chamando já à baila, né? O 7º tom é o tom ímpar, está chamando cada um de nós para fazer o nosso trabalho em nós. No dia 11/1, estrela rítmica é quando mudam os nodos lunares. Gente, nodos lunares, vamos dar uma olhadinha nisso porque é interessantíssimo. Vamos entender então o que é o nó do sul e o nó do norte. A Lua, na sua órbita em torno da Terra, ela não tem uma órbita plana, ela tem essa órbita inclinada, certo? Então, cada vez que a órbita da Lua cruza com a órbita da Terra em torno do Sol, forma-se um nodo. Quando essa inclinação corre para baixo, é o nó do sul, é o passado. Aí, quando, a partir deste momento, que a órbita da Lua cruza com a órbita da Terra em torno do Sol e a Lua vai subindo, é um nó do norte. Então, a gente tem uma leitura astrológica que o nó do sul fala das forças do nosso passado, vai recolhendo a nossa memória passada, enquanto o nó do norte vai tecendo a nova memória. E isso faz muito sentido com o que nós conhecemos do fluxo galáctico kármico no Telectonon com o fluxo solar profético. Então, a gente pode muito facilmente entender isso como o fractal desses dois fluxos e encontrássemos ali o fluxo galáctico kármico, quando todos estão recolhendo as suas memórias do passado, e o fluxo solar profético, unindo todos os nodos nortes de todos os planetas com suas órbitas em torno do Sol. Percebe? Então, faz muito sentido isso. Ok, aí voltemos para a nossa agendinha. Dia 11/1, que é um dia de estrela rítmica, ou seja, na onda encantada da noite, aonde a estrela, o embelezar, a elegância, fazer da nossa vida uma obra de arte, né, já exige que a gente assuma a responsabilidade pela nossa própria arte de viver, trocam-se os nodos. Estávamos antes em Áries e Libra, trabalhando com os nossos relacionamentos. Quando esses nodos mudam para Virgem e Peixes, a gente vai trabalhar muito a nossa espiritualidade. Por isso, você que está chegando agora nesse vídeo, celebre muito, porque já é o seu eu superior te direcionando para esse assunto. Por que Virgem não é trabalho e Peixes não é intuição, espiritualidade? Porque Virgem tem no seu simbolismo a Virgem Maria. E o que quer dizer esse simbolismo da Virgem Maria? É o fato de nós podermos parir a nossa própria consciência crística.
de forma virginal, ou seja, sem a necessidade da intervenção do outro. Esse é o trabalho de limpeza e purificação e busca da perfeição que a gente atribui ao signo de Virgem. Porque Virgem tem essa característica e você sabe tão bem quanto eu. Os virginianos são perfeccionistas, altamente críticos, muito autônomos, muito independentes e muito trabalhadores. É a característica do cara que realmente percebeu que ele é a sua própria arte, né? Ele é responsável pela sua própria vida, pelo seu próprio trabalho de se lapidar para se curar. Muito bem. Em oposição a Peixes, o que é Peixes? Peixes é justamente essa consciência crística coletiva. Por isso arte, por isso inconsciente coletivo, por isso peixes dentro do mar. Então a gente vai trabalhar a nossa espiritualidade nesses dois polos. Somos nós fazendo o nosso dever de casa, enquanto a humanidade passa por esse processo de purificação e limpeza espiritual. E isso acontece na onda encantada da noite, quando nós vamos estar vivendo a estrela rítmica, trabalhando o quê? A beleza de sermos elegantes. E quem assiste o canal sabe que eu gosto muito, para mim é muito pertinente ler a elegância que o selo da estrela fala como coerência. Coerência entre o meu eu superior e o meu eu inferior. Eu ser elegante, eu ser bela, eu ser bonita, é eu ser uma pessoa coerente com o meu interior, integridade, né? Então isso me embeleza e isso faz com que eu seja o artífice da minha própria vida, me balizando pelos meus valores, sendo íntegra com a minha verdade e não usar a minha verdade ou os meus valores para ficar acusando e criticando o outro, né? Isso é coisa do mundo de expiação e prova do qual nós estamos retirando a nossa mente. Muito bem. Dia 13, que eu já falei aqui, que é lua cheia, é dia de cachorro galáctico. Então, a gente vai ter essa lua cheia, essa revisão, conforme eu falei antes, dessa lua cheia da luz de Capricórnio, justamente quando nós vamos estar experimentando integrar tudo aquilo que nós aprendemos na onda encantada passada do cachorro magnético. Integrando toda essa nossa coragem de sermos leais a nós mesmos. Muito bem. Nesse dia, Marte vai estar retrógrado em Câncer, em conjunção com a lua cheia em Câncer, oposto a Plutão, que já entrou em Aquário. Então, tudo isso que eu falei da oposição de Marte e Plutão fica ainda mais iluminado com a força da luz da lua, cheia do sol em Capricórnio, em Câncer. Então, a gente vai estar assim, sabe, com a nossa história, assim, a nossa história familiar, assim, na mão, para a gente fazer a nossa parte. Aí vem dia 18/1, que é dia de águia cósmica, é quando a gente vai estar transcendendo a onda encantada da noite, a gente vai ter Vênus em conjunção com Saturno em Peixes. Saturno em Peixes pede a nós a responsabilidade com a nossa espiritualidade. O que eu quero dizer com isso? Responsabilidade no sentido da gente ser responsável, de responder pela nossa espiritualidade. Então, não acabou, gente, essa história de pedir para Deus ou esperar que a onda encantada, que a lei do tempo faça alguma coisa. Ninguém vai fazer nada por nós. Nós é que temos que cada vez mais expandir a nossa consciência sobre o nosso campo eletromagnético, sobre a nossa energia e administrar a nossa energia, porque o nosso veículo, que é o Merkaba, é justamente o equilíbrio entre o triângulo de cima dos 3 chakras superiores, equilibrados com o triângulo de baixo, que são os 3 chakras básicos, e que o triângulo de baixo, ao se voltar para cima, ou seja, quando nós espiritualizamos a matéria, e o triângulo de cima se voltar para baixo, ou seja, quando nós materializarmos a nossa espiritualidade, nós formamos então a estrela de 6 pontas com o coração no meio. O núcleo dessa estrela é o
quarto chakra, né? 3 básicos, 3 superiores e o quarto chakra é o nosso coração. Quando a gente gira esses 2 triângulos, a gente aciona o coração, cada triângulo gira para um lado diferente e o que fica no meio? Imagina 2 pirâmides, uma entrando na outra, né? Aqui no meio, aqui, as 2 pirâmides, uma entrando na outra, né? Aqui no meio, o coração, uma girando para cá, outra girando para lá. O que se forma aqui dentro? Um vácuo, né? Um vácuo justamente com o formato de nave. Nave consciência. Tá vendo? É tudo muito simples, é tudo muito simples, tudo muito bonito e tudo muito poderoso. Muito bem. Então, nesse dia de águia cósmica, pega a visão. Vênus fala do amor e fala também de grana, né, de vida financeira, em conjunção com Saturno em peixes. Então, a nossa vida amorosa e a nossa vida financeira deve ser vista sobre a perspectiva da espiritualidade, ou seja, da nossa autorrealização, da nossa responsabilidade por nós mesmos, de forma que nós possamos ser responsáveis pelas nossas decisões, pelas nossas visões de futuro que a gente quer para nós, que é Saturno, né? Então é isso, olha, a responsabilidade com a sua vida afetiva, financeira, na perspectiva da mais profunda espiritualidade, do maior nível de consciência que você sustenta nesse momento. Olhe para isso com responsabilidade e usando toda a luz da sua consciência para trabalhar na construção, na manifestação do seu futuro afetivo e financeiro. Gente, é essa lua, esse momento, o assunto é esse, é sobre isso. Aí nós temos no dia 19, começa a onda encantada do guerreiro. A gente tem guerreiro magnético, veja, o guerreiro. Cláudia, quem é o guerreiro no tarô? Já que você falou do carro, o guerreiro, e agora o guerreiro, o sol, né? Guerreiro relativo ao guerreiro da lei do tempo, na minha visão, é o julgamento. Porque é aquele que questiona a vida na estrutura antiga. Julgamento é aquele arcano maior em que as pessoas estão saindo do túmulo, sendo acordadas pelo anjo do Apocalipse tocando a sua trombeta. Então, o julgamento é quem representa para mim o guerreiro da luz, que questiona com intrepidez, coragem e inteligência os padrões nos quais estamos imersos aqui. Se a gente vai aplicar esse questionamento para cá, para a nossa vida socioeconômica e afetiva na Terra, aqui, na 3D. Então, é quem corresponde, o arcano maior que corresponde ao selo do guerreiro na lei do tempo é o julgamento, é a nova consciência. Já o arcano maior que corresponde ao sol é o sol. Então, a gente tem o sol entrando em aquário, a luz do auto-amor, da autoestima, entrando em aquário, na onda encantada do guerreiro. Então, é a gente questionando, a partir da nossa própria luz, nós já entregamos para papai e mamãe, o que lhes é de direito e assumimos a responsabilidade pelo nosso próprio auto-amor, autoestima, autorrealização. E entramos em aquário, o sol entra em aquário no selo do guerreiro. Questione coletivamente, questione as regras coletivas, os valores coletivos, a cultura coletiva. Bora colocar essa cultura em xeque, né? E é muito interessante a gente ver o dono do Facebook, né? O Zuckerberg, enfim, esqueci o nome dele aqui agora. Disse, aqui ó, simplesmente o dono do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, ou seja, né, a nossa nação digital, disse, tem mais lei não, agora cada um faz o que quiser. É muito interessante esse movimento, porque apesar dele ser um movimento totalmente de jogar
fora toda a responsabilidade que ele tem sobre a sua própria criação, sobre sua própria criatura e o que lhe sustenta em toda a sua fortuna, e diz, quero nem saber, lavo minhas mãos, igual Pilatos, né? Coloca nós aqui em estado de alerta. Opa! Aí cada um vai ter que responder, ou está sendo convidado, não vai ter, porque eu não sei o que vai acontecer, mas está sendo convidado a refletir sobre isso. E aí? Será que eu vou topar habitar numa terra digital absolutamente sem lei? Olha só, sabe? É esse questionamento que está sendo representado aqui no tom magnético da onda do guerreiro, que é, inclusive, a onda que encerra o castelo amarelo da inteligência, do dar, da gente colher frutos, aonde na verdade a gente está aqui semeando os frutos da nossa próxima colheita. O castelo amarelo, ao mesmo tempo que a gente colhe os frutos daquilo que nós plantamos no Tzolk'in passado, a gente está arando a terra e semeando a terra para colher no próximo Tzolk'in. Então, estamos vivendo esse momento. Depois nós temos no dia 21, quando a Lua fica minguante do Sol de Capricórnio, ela começa a minguar, a gente tem essa Lua em Escorpião, em quadratura com Marte, e Câncer, com Marte em Câncer, Marte ainda em Câncer, né? Recebe a luz quadrada da Lua lá em Escorpião e Plutão em Aquário. Então, o que a gente tem aí? Aí a gente tem essa transformação, esse poder alquímico, ou seja, quando a gente conscientemente entrega para papai e mamãe aquilo que é deles e a gente fica com a nossa responsabilidade pela nossa própria vida, nessa lua minguante, a alquimia vai estar acontecendo. Porque a lua vai estar em Escorpião. E Escorpião é o signo da transformação. É aquele momento em que quanto menos a gente fizer, mais a gente faz. Sabe? A gente precisa ter uma intenção forte, uma alta lealdade conosco, com o nosso coração, muita coragem para fazer essas entregas e ficar sozinho no caminho. Porque quando a gente entrega para papai e mamãe o que é deles, a gente fica sozinho no caminho. Agora é com você mesmo, né? E aí, feito isso, a gente deixa a coisa acontecer dentro de nós. É quando essa lua minguante, ela vai estar minguando, ela vai estar recolhendo, né, os restos mortais dessa alquimia que a gente tem feito durante essa lua cheia, da lua cheia até a lua minguante, na entrada da lua ressonante. Aí, no dia 29 de janeiro, é Enlaçador de Mundos Espectral. Veja, Enlaçador de Mundos Espectral, com a lua nova do Sol em Aquário, em trígono com Júpiter em Gêmeos. Aí nós vamos ter a espectralização, a gente vai estar espectralizando já com clareza mental o nosso futuro, aquilo que a gente quer manifestar na nossa vida. Já limpinho, então dever de casa feito, né? A gente vai estar com a lua e o sol conjuntos em Aquário. Isso é lua nova, quando a lua e o sol estão conjuntos em Aquário. Então é já o novo conceito do que é o seu poder masculino, o novo conceito do que é o seu poder feminino, juntos, liberados da história familiar, entrando em Aquário. É um novo cidadão, uma nova cidadã entrando em Aquário. Agora eu entendo o que é o jargão do meu canal desde sempre, que quando eu recebi o nome desse canal eu não entendi nada, Conexão Planetária, construindo uma nova cidadania planetária. Arrou! Estamos nós aqui construindo essa nova cidadania planetária. É muita emoção. No dia 30, mão cristal. A gente vai estar em mão novamente. Olha que legal. O selo da mão, ele tem se destacado muito nos meus olhares, nas ondas encantadas, né? Esse ano eu estou de mão lunar. Então, assim, é como no seu jogo de tarô, no seu tabuleiro, alguns arcanos se destacam. Isso tem começado a acontecer comigo em relação aos selos também, né? Então, eu sinto que o meu trabalho com a mão está muito evidente, né? Além de eu ser mão elétrica, eu estou vivendo um ano de mão lunar
e a mão harmônica começou essa lua. Já não é, teve uma outra mão aí no caminho que também chamou a minha atenção, e agora a mão cristal, no dia 30/1, quando Urano, que é regente de Aquário, volta a ficar direto em Gêmeos, e Plutão em conjunção com Mercúrio e o Sol em Aquário. Olha, Plutão, que é o deus da morte, em conjunção com Mercúrio, que é o da comunicação, da fala, não só a comunicação externa, como a comunicação interna, e o Sol em Aquário. Então, mudança no verbo, na comunicação. Preste atenção no que você diz a partir dessa lua, porque seu verbo é criador. Né? Então, pare de reclamar, pare de se denegrir, né? Preste muita atenção, dieta verbal, para você entrar com essa mão cristal, que é quando a gente vai fazer a nossa partilha, a partilha do que nós vivemos nessa onda encantada, né? A gente vai fazer essa partilha, e Urano, que é o regente da nova era, e Urano é aquele planeta que fala da inovação, ele é aquele que rompe regras, ele é aquele que surpreende, ele é aquele que nunca atende a expectativas, as pessoas estão esperando isso ou aquilo, ele vem com aquilo outro, né? Essa regência que está sendo facilitada, nós estamos sendo convidados a isso. Vamos inovar nas nossas vidas, vamos nos reinventar, não vamos ser nem filhinhos de papai e mamãe e nem o rebelde total contra papai e mamãe. Vamos nos reinventar a partir de uma nova perspectiva, de uma nova visão sua e do seu mundo. Então, esse é o convite na mão cristal. Além disso, Lua estará em trígono com a Lilith. Para quem estiver fazendo dever de casa, a essa hora a casa vai estar arrumadinha para a consciência aquariana habitar. A Lua em trígono com a Lilith são os dois aspectos do sagrado feminino. O sagrado feminino da sagrada, o sagrado feminino da mundana. Né? Então, a Lilith é aquela que foi expulsa do paraíso. E a Lua é aquela que foi aceita no paraíso. Então, a gente tem aquela mulher que trabalha com seu feminino passivo, receptivo, que aceita, que recebe, né? Que apanha, que obedece, que cumpre, que se culpa, que tem vergonha, né? Junto com a Lilith, que não aceita, que é rebelde, que rompe todos os padrões, né? Que não tem vergonha de nada. E aí você me diz, e aí, Cláudia, então, essa ou aquela? Ah, não, você já aprendeu a lição, você já sabe que não é nem essa, nem aquela, mas as duas. Quando a gente une o sagrado e o profano dentro de nós, principalmente nós mulheres com o nosso feminino. A nossa santa e a nossa puta têm de se dar as mãos, porque uma santifica e livra a outra do jugo dessa matrix, dessa hegemonia da energia masculina, ativa, superativa. Eu não estou me referindo aqui somente aos homens, eu estou me referindo à energia masculina que é superativa, essa superprodução o tempo todo, né? Essa razão o tempo todo, julgamento o tempo todo, buscando a lógica em tudo o tempo todo, essa hegemonia. A gente precisa desse lado da lógica, da atividade, mas a gente precisa da passividade, da intuição, do ócio, do descanso, da criatividade, né? Então é esse equilíbrio. Então, gente, essa lua vai estar nos proporcionando nada mais, nada menos do que essa oportunidade de alcançarmos esse equilíbrio. Tá certo? Olha aqui, olha. Eu fui até o dia 30/1, porque do dia 31 em diante a gente vai ter no epital amarelo, onde o poder amadurece o fruto, a gente vai ter um amadurecimento de tudo isso que a gente trabalhou até agora, com a lua crescente do Sol em Aquário, que ela partiu da lua nova, né? Da lua crescente do Sol em Aquário. Então, tudo isso que a gente trabalhou aqui na semana
sincronicamente amarela, onde o poder amadurece o fruto, a gente vai ver o fruto, ou seja, tudo que nós plantamos nessa lua nova do Sol em Aquário, que foi o que eu acabei de dizer agora, essa união, né, do sagrado e o profano dentro de nós, vai começar a crescer nessa lua crescente no dia 5 de fevereiro. E eu espero que a gente se encontre aí logo depois para fazer a leitura da próxima lua, que vai ser a lua galáctica, né, que tem aquele significado todo lindo, maravilhoso, de integração e resgate do sincronário passado, e aí a gente possa conversar de um outro patamar, não é? É isso que eu espero. Gente, olha, muita gratidão por vocês estarem aqui no canal. O canal está crescendo, vocês estão compartilhando, e eu sempre falei, né, eu não sei, pode até ser, mas eu vejo assim, os canais que eu gosto de acompanhar, Débora Mexica, milhares de visualizações, né, e é isso que faz um canal do YouTube valer a pena de ser realizado, quando ele só consegue ser monetizado quando um vídeo, assim que ele é lançado, ele tem de 1.000 visualizações para cima. Então, assim, eu sei que o que eu faço aqui não é muito popular. Pelo contrário, né? Às vezes é antipopular, é contra a cultura. Então, esse canal, ele se sustenta com vocês, sabe? Com essas minhas meia dúzia, né, de 30 seguidores que me apoiam. Por isso que eu fico falando, ai, gente, apoia aí, porque, sabe, é você que me sustenta aqui, né? Eu espero que eu tenha esse valor para você. Então, me perdoem se às vezes eu, né, que fico assim, olha, faz, porque é. Por outro lado, também eu aprendi com esses canais que são gigantes, que têm, assim, quase 1 milhão de inscritos. Até hoje eles falam, dê seu like, ajude o canal, manda um pix, e tá. Eu aprendi, gente, a linguagem é essa, a gente usa essa linguagem, né? Até porque isso também faz parte da construção dessa nova cultura. Na cultura, na era de Aquário, nós é que vamos sustentar os novos mercados, né? Então é aquela história, você é contra a mão de obra escrava, mas de repente você compra uma canga indiana que foi feita com mão de obra escrava. Então aquilo aonde a gente investe, a gente fomenta essa pessoa, essa presença na sociedade, tá bom? Então é isso, galera. Muita gratidão. Esse vídeo ficou enorme, mas esse mês, essa lua, tá muito fantástica para a gente fazer com muita atenção e diligência esse nosso dever de casa, tá bom? Gratidão. Respira. Namastê. Em Lakesh, eu sou um outro você.